Fala galera, bom dia, canal Bets e Tips na área mais uma vez, passando para deixar os palpites desse domingão, dia 23 de abril. Queria agradecer grandemente vocês todos, batemos 500 seguidores no canal. Quando eu comecei a fazer esse canal eu nunca imaginei que isso ia acontecer, mas de qualquer forma, já que aconteceu, sou muito grato a todos vocês que curtem o nosso trabalho, fico muito contente com isso. E nos dá vontade de continuar estudando cada vez mais o joguinho para poder compartilhar com vocês isso tudo. Nesse exato momento que estamos gravando o vídeo, o Manchester City faz o terceiro gol pela semifinal da FA Cup, batemos o over 2,5 e consequentemente deu green no primeiro bilhete do dia. E como já é de costume do canal, vamos ao resumão do dia 21 de 4. Nós tivemos 18 palpites, 13 greens e 5 heads. Também tivemos um reembolso no jogo do Eibar. No primeiro head, o De Graaf Schaap não conseguiu bater o over 1,5 contra o Den Haag. Nas últimas 30 partidas em casa, o do Graaf Schaap não bateu o over 1,5 em apenas duas delas, mas acabou acontecendo novamente. Já na Escócia, o time da casa nos últimos 40 jogos teve apenas 2 0-0, enquanto que o time visitante, Queen's Park Rangers, teve apenas 1 0-0 em 20 jogos e acabou acontecendo novamente. No jogo da Estônia, o Nome, que jogava em casa, tinha jogado 2 partidas em casa, ganhou as 2 de goleada. O Elva tinha jogado 3 partidas fora de casa, tinha perdido as 3, tomado 13 gols nessas 3 partidas. Era uma tendência muito forte de vitória do time da casa, mas também uma expulsão logo no começo do segundo tempo acabou atrapalhando. E o jogo continuou empatado até o final. Já no jogo do Uruguai, Cerro Largo e Racing Montevideo, são duas equipes com média de gols abaixo de 2. Dificilmente batem o over 2,5, mas acabou saindo 3 gols no primeiro tempo, já no primeiro tempo, e acabou dando o head. Depois o jogo voltou à normalidade e manteve-se em 2-1 até o final. E o head que mais doeu, que foi o que estava no bilhete, o Arsenal, o líder do campeonato, está entregando a taça de mão beijada pro City. Jogando em casa contra o Southampton, lanterna do campeonato. Southampton numa situação muito complicada, dificilmente vai conseguir sair da zona de rebaixamento. E o Arsenal tinha esse jogo como fundamental para continuar com uma gordurinha na liderança da Premier League. Acredito que esse empate tenha custado o título ao Arsenal. Esse empate custou a aposta de 100% das pessoas, todo mundo betou no Arsenal, mas é futebol assim, a gente gosta por causa disso, previsibilidade, é por isso que trabalhamos com as estatísticas, né? E no bilhete pronto, deixamos só um devido à grade ser mais curta, tava dando tudo certo até o empate do Arsenal, né? Então, como já comentamos até agora. Mas, sem mais delongas, vamos aos palpites desse domingão dia 23, no final do vídeo vão deixar uns 2 bilhetes prontos para vocês. Logo à meia-noite 10, o Clube América enfrenta o Pumas no México. O América é o vice-líder do campeonato, o Pumas é o 12º. O América vem de uma vitória importante contra o Monterrey, que é o líder do campeonato. Dos últimos 7 jogos em casa, ganhou 5. Já o Pumas vem sofrendo jogando fora de casa, dos últimos 10 jogos perdeu 8. Aqui o América jogando em casa com o apoio da torcida, tentando diminuir a diferença para o Monterrey. Tem um forte favoritismo, então aqui nós vamos de casa vence. Às 2 horas da manhã, pela Austrália, Melbourne Victory recebe MacArthur. Como sempre falamos, a Austrália é uma liga muito boa para pegar no mercado de over, mercado de escanteios. O time da casa bateu over 1,5 em 8 das últimas 10 partidas. O time visitante marcou nas últimas 6, tomou nas últimas 10. Forte tendência de gols nesse jogo, então nós vamos de over 1,5. Continuando às 2 horas da manhã, liga da segunda divisão do Japão, o Kanazawa recebe o Júbilo Iwata. São duas equipes com média de gols acima de 3 no campeonato. O Kanazawa bateu over 1,5 em 80% dos jogos do campeonato. O Júbilo Iwata bateu em 90% dos jogos, aqui nós vamos de over 1,5 também. Continuando no Japão, rodada 11, o Oita Trinita recebe Mito Holy Rock às 2 horas da manhã. O Oita é o vice-líder do campeonato, das últimas 10 partidas em casa ganhou 9. O Mito é o 19º do campeonato, aqui as odds estão boas para entrar com uma segurança do empate, então aqui nós vamos de casa empate anula. Às 4 horas, agora pela primeira divisão, o Gamba Osaka recebe Yokohama. São duas equipes da parte de baixo da tabela, são times com defesas frágeis. O Oita Trinita bateu over 2,5 nas últimas 6 partidas. O Mito Holy Rock bateu over 1,5 em 8 das últimas 10, então aqui nós vamos de over 1,5. 5 horas da manhã, voltando ao campeonato australiano, o Perth Glory recebe o Adelaide. Voltamos ao mercado over de gols, aqui cabe entrada mais 1,5, para quem quer arriscar um pouquinho mais 2,5. Ambas as equipes bateram gol HT em 8 dos últimos 10 jogos, então aqui nós vamos de mais 0,5 gols HT. 8 horas da manhã, pela terceira divisão do campeonato alemão, o Meppen recebe o Saarbrücken. O Meppen é o lanterna do campeonato, enquanto que o Saarbrücken está brigando na parte de cima da tabela. O time da casa tomou gol nas últimas 8 partidas, a partida deu over 2,5 em 8 das últimas 10. O Saarbrücken marcou em todas as últimas 10 partidas, deu over 1,5 nas últimas 10, então aqui nós vamos de over 1,5. 8h30, segunda divisão do campeonato alemão, o Heidenheim recebe o Kiel.
Heidenheim é o terceiro colocado, está buscando acesso direto, que é o oitavo colocado. São duas equipes com média de gols acima de 3 por partida no campeonato. O Heidenheim marcou em 8 das últimas 10, o Kiel marcou em 9, tomou em 9 também. Aqui, para quem quer arriscar, até cabe uma aposta em ambas marcam, mas nós vamos entrar com over 1,5. Às 9 horas, pela segunda divisão da Liga Espanhola, reta final, o Lugo recebe o Málaga. São duas equipes da parte de baixo da tabela. O Lugo já está rebaixado, o Málaga tem uma leve chance de escapar. São equipes com ataques fracos. Tendência de vitória para o time da casa, que está buscando fugir da zona de rebaixamento, mas prevejo um jogo com poucos gols. Aqui vamos de under 3,5. Às 9h30, pelo campeonato austríaco, o Áustria Viena recebe o Klagenfurt. São duas equipes ofensivas com média de gols acima de 3 gols por partida. Ambas bateram o over 1,5 em mais de 80% dos jogos do campeonato, então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 9h30, pelo campeonato holandês, clássico PSV e Ajax. Segundo e terceiro colocados do campeonato, Feyenoord abriu 8 pontos na liderança nas últimas rodadas. São equipes extremamente ofensivas, elas possuem média de gols de quase 4 por jogo. O PSV marcou nas últimas 10 partidas, o Ajax marcou em 9 das últimas 10. Aqui cabe uma aposta de gol no primeiro tempo, over 1,5. E nós vamos entrar de um over 2,5 aqui. 10 horas, Premier League, Newcastle recebe o Tottenham. Duelo na parte de cima da tabela, briga por vaga na Champions League. Newcastle é o quarto e o Tottenham é o quinto. Deve ser um jogo aberto. O Tottenham vem numa sequência ruim, 6 jogos sem vencer fora de casa, mas é uma equipe imprevisível. Pode jogar muito, como pode não jogar nada. Newcastle se mostrou uma equipe um pouco mais sólida que o Tottenham. Nas últimas 10 partidas, o Newcastle bateu o over 1,5 em todas elas. Já o Tottenham tem 84% de jogos com over 1,5 no campeonato, então aqui nós vamos de over 1,5. Às 10 horas da manhã, pelo campeonato da Polônia, o Lodz recebe o Piast. Duas equipes do meio da tabela não brigam pelo título, mas também não estão na luta para fugir do rebaixamento. São duas equipes com média de gols baixa em seus jogos, por volta de 2. A equipe da casa bateu o under 3,5 em 86% dos jogos do campeonato. A equipe visitante 89%, então aqui nós vamos de under 3,5. 10 horas da manhã, campeonato turco, o Adana Demirspor recebe o Kayserispor. São duas equipes que estão na parte de cima da tabela, mas nenhuma briga pelo título. Nas últimas 10 partidas, o Adana marcou em 9, tomou em 8, bateu o over 1,5 em todas elas. Já o Kayserispor bateu o over 2,5 em 8 das últimas 10, é uma partida com tendência muito forte para gols. O campeonato turco tem se mostrado um campeonato bem over. Aqui, quem quer dar uma arriscada um pouco maior, dá para entrar de over 2,5. Dá para entrar aqui também de 0,5 gols HT, mas nós vamos de over 1,5. 11 horas da manhã, pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada, o Inter recebe o Flamengo. Expectativa de bom jogo, o Inter marcou nas últimas 10 partidas, o Flamengo marcou em 8 das últimas 10. O Inter bateu o over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas, o Flamengo também. Tendência do jogo para gols, então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 11 horas da manhã, Campeonato Tcheco, Slovan Liberec recebe o Brno. Dois times da parte de baixo da tabela. Ambos os times possuem média alta de gols, jogos muito movimentados. O Slovan Liberec tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos. O Brno marcou em 9 dos últimos 10 jogos. E também tomou nessas últimas 10 partidas. São times com altíssimo índice de over 1,5 no campeonato. O Brno tem incríveis 96% dos jogos com over 1,5. Então aqui nós vamos de over 1,5. Continuando na República Tcheca, também às 11 horas, o Cesc recebe o Jablonec. A equipe da casa bateu o over 1,5 nas últimas 6 partidas. O Jablonec bateu em 9, marcou nas últimas 7, tomou nas últimas 9 também. Mais um jogo com tendência para gols, aqui nós vamos de over 1,5. 11h15, Campeonato Espanhol, clássico, Barcelona recebe o Atlético de Madrid. Todo jogo do Atlético de Madrid já é truncado por natureza, o clássico então nem se fala. O time de Simeone geralmente dificulta, é um jogo muito defensivo. O Barcelona, apesar de estar bem folgado na liderança, tem sido inconstante em alguns jogos. Nos últimos 10 jogos tem uma média inferior a 2 gols por partida. O Atlético bateu o under 3,5 em 90% dos jogos do campeonato, então aqui nós vamos de under 3,5. 11h15, Série B italiana, o Ternana recebe o Venezia. São duas equipes da parte de baixo da tabela, ambas estão tentando fugir do rebaixamento. O Venezia corre um pouco mais de perigo, mas ainda está fora da zona de rebaixamento. São duas equipes com ataques fracos, com média de gols baixa em seus jogos. Ternana bateu o under 3,5 em 9 dos últimos 10, o Venezia em 8 dos últimos 10, então uma tendência de jogo truncada com poucos gols. Aqui nós vamos de under 3,5. 11h30, Campeonato Suíço, o Lugano recebe o Sion. O Lugano é o quarto colocado, enquanto que o Sion é o penúltimo, corre risco de rebaixamento. Nas últimas 10 partidas, o Lugano marcou em 8, tomou em 8 também. Já o Sion tomou gol em todas as últimas 10 partidas, bateu um over 2,5 nas últimas 5,
Mais um jogo com tendência de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. 11h30, Campeonato Português. O Portimonense recebe o Gil Vicente. São duas equipes que estão do meio para baixo da tabela, mas estão relativamente distantes da zona de rebaixamento. São duas equipes com média baixíssima de gols. Nas últimas 10 partidas, o Portimonense bateu o under 3,5 em 9 delas. O Gil Vicente em todas as 10. Aqui é uma aposta que dá para arriscar entrar no under 2,5. Mas nós vamos compor um bilhete e vamos entrar de under 3,5. 11h45, Campeonato da Bulgária. O Pirin recebe o CSKA Sofia. O CSKA é favorito para esse jogo, mas devido às odds serem muito baixas por jogar fora de casa, optamos por entrar no mercado de gols. O Pirin bateu o under 3,5 nas últimas 9 partidas. O CSKA bateu nas últimas 7. Então aqui nós vamos entrar de under 3,5. 11h45, Campeonato Holandês. O Feyenoord, que é líder com certa folga, recebe o Trash, que está em 7º no campeonato. O Feyenoord tem uma média altíssima de gols. O Trash também tem uma marca de 3 gols por partida, uma média. Tendência de jogo aberto, ofensivo e consequentemente de gols. Nas últimas 10 partidas, o Feyenoord marcou em gol em todas elas. O Trash marcou em 8 delas. O Trash concedeu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 partidas. Tendência forte de gols. Aqui cabe até um over 2,5, mas nós vamos entrar de over 1,5. 12h30, Campeonato Escocês. O Aberdeen recebe o Rangers. Aberdeen é o terceiro colocado, geralmente é o único time que dá certo trabalho para o Celtic e para o Rangers. O Rangers está em segundo, mas está bem distante do Celtic, tendência que não pegue mais. São duas equipes com altíssima média de gols. O Rangers batendo quase 4 por partida, o Aberdeen mais de 3. Aqui o over 1,5 é quase certeza que baixe, mas as odds são bem baixas. Gosto do over 2,5 também, mas nós vamos entrar de mais de 0,5 gols HT. Meio-dia, o Sturm Graz recebe o Salzburg, na Áustria. Briga direta pelo título. O Red Bull Salzburg é o líder 2 pontos à frente do Sturm Graz. Nas últimas 10 partidas, o Sturm Graz bateu o over 1,5 em 9, o Red Bull Salzburg em 8. O Sturm Graz marcou em todas as últimas 10 partidas, o Red Bull Salzburg marcou em 8 delas. Tendência de jogo de gols, aqui vamos de over 1,5. Meio-dia e 30, África do Sul, o Super Sports recebe o Amazulu. O Super Sports é o terceiro colocado, enquanto que o Amazulu é o 12º. O time da casa, nos últimos 10 jogos em casa, só perdeu um, enquanto que o time visitante, nos últimos 15 jogos fora de casa, só ganhou um. Tendência de vitória para o time da casa. Aqui, como as odds estão boas, dá para entrar com a segurança do empate, então nós vamos de casa empate anula. 12h30 também, pelo campeonato alemão, a Bundesliga. O Leverkusen recebe o Red Bull Leipzig. São duas equipes conhecidamente ofensivas. Ambos os times têm média de acima de 3 gols por partida. Aqui cabe o over 2,5 também, para quem quer arriscar um pouquinho mais. Ambos os times têm 89% de over 1,5 no campeonato. E nós vamos de over 1,5. 13 horas, Campeonato Turco. Galatasaray recebe o Karagümrük. Galatasaray é o líder do campeonato. Dos últimos 10 jogos em casa ganhou 9. Karagümrük é o 8º colocado do campeonato, faz uma campanha boa. Aqui o time da casa é favorito. Eu gosto também de uma entrada de vitória simples a favor do time da casa. Mas como são duas equipes com uma média altíssima de gols, eu acho melhor explorar o mercado de gols. O Galatasaray bateu o over 2,5 em 8 das últimas 10 partidas. O Karagümrük tem média de 4 em seus jogos, é uma média absurdamente alta. Bateu o over 1,5 em 9 das últimas 10 partidas, então aqui nós vamos entrar no mercado de gols, nós vamos de over 2,5. 13 horas, Campeonato do Catar. O Al Rayyan recebe o Qatar. O Qatar está no meio da tabela, enquanto que o Al Rayyan briga para não entrar na zona de rebaixamento. São times com alta média de gols. Nos últimos 10 jogos, o Al Rayyan bateu o over 1,5 em 9 delas. O Qatar bateu em todos os 10, então aqui nós vamos de over 1,5. Também às 13 horas, Campeonato Italiano. O Milan recebe o Lecce. O Milan vem embalado pela classificação à semifinal da Champions League. Vai com o time completo. Precisa da vitória para continuar firme na briga pela vaga na próxima Champions League. Já o Lecce é um time bem mais fraco, briga para não entrar na zona de rebaixamento. Vem de 3 derrotas consecutivas fora de casa. Aqui o Milan é muito favorito, então aqui vamos de casa vence. 13h30, Campeonato Belga. O Gent recebe o Ostende. O Gent é o 4º, briga por competições europeias. O Ostende é o 17º, penúltimo, tenta fugir da zona de rebaixamento. O Gent tem um bom ataque, o Ostende uma defesa ruim. Tendência de jogo de gols, até tendência de vitória simples para o time da casa também é boa. O Gent marcou nas últimas 10, bateu over 1,5 em 9 delas. Já o Ostende vem de over 2,5 nas últimas 7 partidas, então tendência forte de gols. Aqui nós vamos de over 2,5. Às 13h30, continuando no campeonato belga, o Louvain recebe o Standard Liège. O Standard Liège ainda briga por competições europeias, o Louvain está no meio da tabela. São duas equipes com alta média de gols. O time da casa bateu over 1,5 em 8 das últimas 10 partidas. O Standard Liège bateu em todas as 10, então aqui nós vamos de over 1,5. 14 horas, Campeonato Português. Benfica recebe o Estoril.
O Benfica é o líder do campeonato português, mas nas últimas 2 rodadas perdeu e viu o Porto tirar 6 pontos dessa diferença. Agora que foi eliminado da Champions, prioridade total, foco total no campeonato português. O Estoril tem uma equipe fraca, está em 15º, sua defesa toma muitos gols. Tendência altíssima de vitória para o time da casa. Aqui nós vamos de vitória da casa, vitória do Benfica já no primeiro tempo. Aqui casa vence HT. 14h30, Campeonato de Israel. O Ashdod recebe o Maccabi Haifa. Maccabi Haifa é o time mais forte de Israel. O Maccabi marcou nas últimas 10 partidas. O Ashdod marcou em 9 das últimas 10. Tomou em 9 das últimas 10 também. Bateu o over 1,5 em 9 delas. Já o Maccabi bateu o over 1,5 em 8 das últimas 10. Então aqui nós vamos de over 1,5. 15 horas, Campeonato Mexicano. O Toluca recebe o Juárez. O Toluca é o terceiro colocado no campeonato. O Juárez é o penúltimo. O Toluca vem de 4 vitórias seguidas em casa. O Juárez, das últimas 10 partidas fora de casa, só ganhou uma, perdeu 7. Favoritismo forte para o time da casa. Aqui nós vamos de casa vence. 15h30, segunda divisão do Campeonato Argentino, que tem se mostrado um mercado muito bom para operar no under de gols. O Almagro recebe o Defensores Unidos. O Almagro é o 16º do campeonato, tem uma média baixíssima de 1,36 gols por jogo. Seu ataque é praticamente inoperante. Só bateu o over 2,5 em 1 dos 11 jogos do campeonato até agora. O Defensores Unidos é vice-líder, só que isso muito mais em função da sua defesa, que é muito sólida. Toma uma média de 0,67 gols por jogo. Só bateu o over 2,5 em 2 dos últimos 10 jogos. Então aqui nós vamos de under 2,5. 16 horas, Campeonato Brasileiro. Vasco recebe o Palmeiras. O Vasco marcou em 8 dos últimos 10 jogos. Teve um over 1,5 em 8 também. E já o Palmeiras bateu um over 2,5 nas últimas 6 partidas. Marcou em 8 das últimas 10. Alta tendência de jogo de gols. Aqui, para quem quer arriscar um pouco mais, cabe até um over 2,5. Nós entraremos de over 1,5. 16 horas, voltando à segunda divisão do Campeonato Argentino. O Mitre recebe o Ferrocarril. São duas equipes com baixa média de gols. O Mitre bateu under 3,5 em 80% dos jogos do campeonato. O Ferrocarril bateu em 90% dos jogos do campeonato. Então aqui nós vamos de under 3,5. Continuando na Argentina, o Deportivo Maipú recebe o Brown Adrogué. As duas equipes estão bem colocadas no campeonato, isso muito em função das suas defesas sólidas, que tomam poucos gols. Ambas as equipes bateram um over 2,5 em apenas 20% dos jogos do campeonato, então aqui nós vamos entrar no mercado under de gols, nós vamos de under 3,5. 16h30, Campeonato Português, Arouca recebe o Vizela. As duas equipes estão bem colocadas no campeonato, o Arouca é o quinto, enquanto que o Vizela é o oitavo. São equipes com boas defesas. Nos últimos 10 jogos, o Arouca não bateu over 2,5 em nenhum jogo. O Vizela bateu o under 3,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Para quem quer arriscar um pouquinho mais, uma aposta de under 2,5 é válida. Nós vamos de under 3,5. 17h30, Campeonato Peruano, o Cusco recebe o Deportivo Garcilaso. O Cusco vem bem na tabela, é o terceiro colocado, o Garcilaso é o sétimo. O Cusco marcou em 8 das últimas 10 partidas, bateu over 1,5 em 9 de 10. Já o Garcilaso tem um 88% de over 1,5 no campeonato, tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. 18 horas, Campeonato Colombiano, o Envigado recebe o Atlético Nacional. São duas equipes que estão no meio da tabela, com baixa média de gols. O Envigado tem média de 1,77 em seus jogos, o Atlético Nacional tem uma média de 1,5. Ambos têm 92% de under 3,5 no campeonato, em pouquíssimos jogos bateram over 2,5. Então aqui nós vamos de under 2,5. Às 18 horas também, voltando à segunda divisão do argentino, Independiente Rivadavia recebe o Quilmes. Talvez o Rivadavia seja o único time confiável para entrar no mercado de gols over na Argentina, segunda divisão. Em 10 jogos, o time da casa só não bateu over 2,5 em um deles. Bateu over 1,5 em todos os jogos. O Quilmes também só não bateu over 1,5 em 3 dos últimos 10 jogos. Aqui nós vamos de over 1,5. Também às 18h30, o Bolívar recebe o Jorge Wilstermann na Bolívia. Bolívar é o líder do campeonato, enquanto que Jorge Wilstermann é o lanterna. Bolívar vem de 7 vitórias seguidas em casa, incluindo uma partida na Libertadores contra o Palmeiras. Já o Jorge Wilstermann, em 10 partidas fora de casa, só ganhou uma. Forte tendência de vitória para o time da casa, aqui nós vamos de casa vence. 20h30, Campeonato Argentino, River Plate recebe o Independiente. River Plate é líder isolado do argentino. Das últimas 10 partidas em casa, ganhou 9. Já o Independiente, que é um time gigante da Argentina, vem passando uma crise absurda, talvez a maior crise de sua história. Está mal colocado no campeonato, em 25º. Nos últimos 10 jogos fora de casa, só ganhou 2. Aqui, amplo favoritismo do time da casa, nós vamos de casa vence. E no encerramento da grade do dia, às 22h05, Campeonato Mexicano, Santos Laguna recebe o Querétaro. Santos Laguna é o terceiro colocado do campeonato, enquanto que o Querétaro é o lanterna. Aqui é um certo favoritismo para o time da casa, devido à posição do adversário. No entanto, o time do Santos Laguna é um time muito irregular dentro de casa.
nas últimas 10 partidas em casa, ganhou 5, perdeu 4, empatou 1. E as odds não estão tão boas a ponto de entrar com empate anula. Então julgamos melhor optar pelo mercado de gols. Santos Laguna bateu over 1,5 em 91% dos jogos do campeonato. O Querétaro em 84%, então aqui nós vamos de over 1,5. E por hoje era isso, agora vamos aos bilhetes prontos do dia. Separamos 3 bilhetes. O primeiro é a combinada da vitória do Milan com over 1,5 no jogo do Feyenoord. O segundo, um gol no primeiro tempo no jogo do Aberdeen vs Rangers e um over 1,5 no jogo do Inter e Flamengo. E o terceiro, uma vitória do Benfica já no primeiro tempo e um over 1,5 no jogo do Vasco e Palmeiras. Lembrando a todos que isso não são de forma nenhuma uma recomendação de aposta. Nós fizemos nossos palpites principalmente baseado em estatística, ou seja, não é certeza de vitória. O jogo do Arsenal é uma prova de que futebol de certa forma é um pouco imprevisível, então a gente usa a estatística para tentar minimizar o erro. É natural que haja desacordo em alguns palpites. Usem os palpites de maneira que vocês acharem confortável e que de alguma forma faz sentido para vocês. Eu queria novamente agradecer a quem chegou até aqui. Mais uma vez um dia com grade longa, com muitos jogos, vídeo longo. Se curtiu o conteúdo, se puder deixar o like, eu agradeço. Desejar a todos um bom domingão, um baita domingão. E quem for apostar que tenha muito boa sorte. É isso, um abraço a todo mundo. Amanhã voltamos com os palpites da segunda. Até mais e valeu!